Vamos aqui, eu marquei algumas partes aqui de amarelo, outras eu grifei, para ficar mais fácil aqui para vocês entenderem. Então, vamos lá. A questão 1 pede para a gente pôr as orações adjetivas entre colchetes. Eu não coloquei entre colchetes porque demanda mais tempo, tá? Eu destaquei de amarelo. Então, todas as que estiverem destacadas de amarelo é a minha oração adjetiva, tá? E a parte que tiver aí com esse traço, tá? Tiver aí grifado, é o meu antecedente, tá? Porque ele pede para a gente colocar as adjetivas entre colchetes e pede para eu destacar os antecedentes. Então, os grifados, tá? Com traço, são os antecedentes. As partes em amarelo são as que eu deveria pôr entre colchetes, tá? Então, vamos lá. Na letra A, tem aí, mal podia encobrir a tristeza, tá? Que é a minha oração principal. E aí, em amarelo, é a oração subordinada adjetiva, que nesse caso aqui é restritivo. E quem é o antecedente, né? A que ela se refere? É a palavra tristeza. Porque lembre-se que a oração adjetiva, ela retoma ou ela se refere a um substantivo, tá? Por isso que eu destaquei a palavra tristeza. Na letra B, a oração principal é nem tudo é ouro. E qual é a minha adjetiva? É a parte em amarelo, que reluz. E este que reluz aí, que é uma oração restritiva, ela se refere, né, qual é o antecedente dela? Tudo. Lembre-se que eu disse que oração adjetiva pode se referir, tá, a palavras substantivadas, tá? Que no caso aqui é o pronome indefinido tudo, tá? Tudo aqui está fazendo o papel de substantivo. Por isso que eu destaquei ele aqui, tá? Eu grifei, tá? Então, aqui ele é o meu antecedente que está destacado aí com um grifo. Na letra C, são amiguinhas a quem quero bem. Então, quem é a minha oração principal? É essa que está em preto, né? São amiguinhas. Veja que tem um verbo ser aí. E qual é a minha oração adjetiva? É em amarelo, tá? A quem quero bem. Aonde tem aí o pronome relativo quem. E quem é o antecedente desta oração adjetiva, né? Quem é o referente aí? Amiguinhas, tá? Por isso que está aqui com o grifo, tá? Destacado aqui. Na letra D, tá? A oração adjetiva é essa aqui em amarelo. E quem é o antecedente dela? Tudo, que também, como esse aqui da letra B, é um termo, né, uma palavra, no caso aí é um pronome indefinido que está substantivado, tá? Então, por isso que ele é, no caso aí é um antecedente referido aí pela oração adjetiva que está em amarelo, destacado em amarelo. Na letra E, o presente é a bigorna onde se forja o futuro. Então, o onde, tá? É a partir aqui do onde, que é o pronome relativo, é que eu tenho a oração adjetiva, tá? Que eu destaquei em amarelo. E ela se remete a quem? Ela se refere a quem? Ao substantivo bigorna, tá? Destacado aqui, tá? Que é o antecedente dela. Letra F, a dor que se dissimula dói mais, tá? Essa oração aqui tá entrecortada, ou seja, ela separou a principal. A principal é a dor dói mais, mas ela veio aqui no meio. Então, eu destaquei aqui em amarelo a oração adjetiva, tá? E quem é o antecedente, né, o referido desta oração adjetiva? É a palavra dor, tá? É o substantivo dor. Por isso que eu grifei aí. Na letra G, há certas aranhas cujas teias parecem fios de prata. Então, aqui, a partir do cujas, você tem a oração adjetiva, tá? Cujas teias parecem, que o verbo, identificando que há uma oração, cujas teias parecem fios de prata, que é a minha oração adjetiva, que tem como antecedente aranhas, tá? Porque a gente viu que quando usamos o cuja ou cujo, né? Você tem um substantivo à frente,
que seria, no caso aqui é teias, e esse nome teias, que é o substantivo, ele tem relação de dependência, ou seja, de pertencimento do substantivo anterior, porque no caso aqui é teias, né, das aranhas. Por isso que o antecedente aqui é aranhas. Na letra H, nós temos aí, não houve labor a que se eximisse, tá? Este A aqui existe por causa do verbo eximir, ele pede a se exime a algo. Lembre-se que eu falei que quando o verbo exige preposição, esta preposição tem que vir aqui antes do pronome relativo, tá? Que no caso aqui é o que. Então, aqui a partir do a, que é a preposição, você tem a oração adjetiva. Lembre-se que as restritivas, pessoal, são todas aquelas que não são separadas por sinais de pontuação, tá? Então, todas aqui que nós estamos vendo que não há vírgula, travessão. Inclusive, um aluno aí me passou uma mensagem perguntando se existe uma situação em que a oração adjetiva pode vir separadas por 2 pontos. Olha, eu nunca vi. Eu nunca vi em situação, já respondi prova de vestibular, de concurso, eu nunca vi as orações explicativas virem separadas com 2 pontos. Só vi com travessão ou vírgula, tá? Aí eu precisaria ver algum contexto, assim, olhar para ver se poderia encaixar, mas nunca vi. Se alguém encontrar, teria que me mandar o texto para ver se houve alguma contextualização e tal. Mas, assim, nunca vi, não. Nunca respondi nenhuma questão que tivesse. Então, lembre-se que as restritivas não contêm sinais de pontuação, tá? Que essas que a gente está vendo aí que não tem vírgula. Se houver vírgula, aí já é explicativo. Aqui, então, nesse caso, não houve labor a que se eximisse. Aqui a minha oração adjetiva em amarelo, que tem como referente, né, o termo destacado aqui, labor. Na letra I, a maneira como a receberam era um aviso. Então, aqui também veio, né, no meio, como na letra F. Então, aqui, como a receberam. Veja que esta aqui, dentro da letra I, ela veio diferente, né? Ela veio com como. É difícil achar com como, porque geralmente o como ele não é classificado lá nos pronomes relativos como um pronome relativo. Mas você pode encontrar em situações assim, por exemplo, aqui foi retirado de um texto literário, né, desse poeta aqui, Aníbal Machado. Então, você pode encontrar. E quando você encontra um como, por exemplo, ou até um quando, tá? Que ele tem como referente um substantivo, tá? Como neste caso aqui, maneira, né, um antecedente. Aí, neste caso, por exemplo, a palavra ela vai funcionar como um pronome relativo. Porque, às vezes, vocês podem ter essa dificuldade, sei lá, em algum Enem ou vestibular, não sei. Então, vocês têm que ficar atentos numa situação como essa aqui, porque às vezes você decora lá os pronomes relativos, como que, onde, cujo, que, qual e tal, aí não vê o como. Aí chega, talvez, para identificar, aí você fica, né, sem saber. Mas, se por acaso acontecer uma situação dessa, como aqui, e ele tiver como um antecedente, um referente a qual ele se refere, e esse referente sendo um substantivo, ele vai funcionar como um pronome relativo, tá? E foi esse caso aqui. Então, como a receberam é a minha oração adjetiva, tá? Que tá aqui no meio, porque a principal é a maneira, era um aviso. E o antecedente aqui é a palavra, ou seja, o substantivo maneira. Letra J. Neste caminho encontra-se o tesouro pelo qual tantas almas estremecem. Então, a parte aqui em amarelo é a minha oração adjetiva. Lembre-se que tem um pelo aqui, tá? Porque não existe um pronome relativo pelo qual.
existe o qual, que é aqui, ó, o qual. Por que que tem pelo? Por causa do verbo estremecer, tá? Se estremece, estremece por alguma coisa. Então, a preposição exigida aqui pelo verbo vem antes aqui, ó. Por mais o, eu uni o por da preposição com o o do pronome o qual, aí aconteceu aqui a fusão, dando aí a palavra pelo, tá? Então, por isso que tem esta preposição aqui embutida, tá? Então, pelo qual tantas almas estremecem é a minha oração adjetiva, que tem como antecedente o substantivo tesouro, ok? Correto. Oi, Gabriel. Só me fala uma coisa, esse pelo, o qual que ele fala, né? Ele pode ser também o quê? Pelo quê? Ou Pode, pelo que tantas almas poderia estremecem? ser, poderia ser também pelo quê, tá? Não teria problema, não. Tá? Seria a mesma coisa. É porque talvez a sonoridade do qual ficou melhor, mas poderia ser pelo quê também. Muito bem, Gabriel. A pergunta sua foi bem inteligente. Agora, Obrigado. questão 2, nós vamos olhar aqui um exemplo, tá? Um exemplo que eu coloquei, que eu transformo a oração adjetiva, tá? Aqui, ó, assisti às cenas que me comoveram. Então, que me comoveram é a oração adjetiva, e eu vou transformar esta oração em um adjetivo, tá? Por isso, inclusive, que tem esse nome, né? Lembre-se de que eu falei lá quando eu comecei a aula de oração a semana passada, que a oração adjetiva ela tem função, né, morfologicamente de um adjetivo e sintaticamente ela teria a função aí de um adjunto adnominal. Inclusive tem gramáticas aí, inclusive gramáticas de concurso, né, são mais as de concurso que sempre falam isso, tá? E inclusive no próprio concurso, né? Rebeca que vai fazer concurso, né, Rebeca Rocha? Pois é, Vou, se Deus quiser. pois é. Então você tem que estar atenta, porque na maioria das vezes no concurso eles perguntam se tem valor de adjunto, e tem, tá? Ele tem valor de adjetivo no sentido da morfologia e tem a função, né? Aí, ó, por isso que ele coloca, observando que a oração adjetiva tem a função de um adjunto adnominal, porque adjunto adnominal no caso aí, sintático, tá? Tem que lembrar disso. Sintático é adjunto, adjetivo é... Morfológico é o quê, Renatinha? Oi? Adjetivo morfológico é o quê? Adjetivo é a função morfológica, tá? Tá. O adjunto adnominal é função sintática. Vocês não podem se esquecer disso. Porque quando eu fizer um teste aí agora, não é perguntando isso, se você não se lembrar, tá? Desse termozinho, morfologia e sintaxe, porque se eu coloco lá, a oração adjetiva tem função morfológica de adjunto adnominal? Não tem, porque a função não é morfológica, é função sintática, tá? Aqui eu coloquei, né, em negrito, então me comoveram é a minha oração adjetiva, restritiva, né, não tem vírgula, e transformei aqui em um adjetivo, morfologicamente falando, ou em um adjunto adnominal, sintaticamente falando, né? Então, que me comoveram, a oração aqui se transformou em comover, tá? Assistir às cenas comoventes. Na letra A, ela tem um olhar que me fascina. Então, minha oração aqui adjetiva é que me fascina. E eu vou agora trocar, né, por um termo que tem o mesmo sentido, mas que morfologicamente é um adjetivo e tem a função, né, sintática aqui, ó, de adjunto adnominal. Vai ficar, ela tem um olhar fascinante, tá? Mauro tem atitudes que irritam, né? Que irritam é minha oração, que eu vou transformar em um adjunto adnominal, sintaticamente falando, tá? Então, Mauro tem atitudes irritantes. Letra C. Existem gases que causam a morte. Então, você vai transformar aí a oração em negrito que causa a morte, que é a adjetiva, em um adjunto adnominal.
sintaticamente falando, tá? Não pode esquecer disso, porque aqui, morfologicamente, ele é um adjetivo, mas a função sintática é de adjunto. Então, Ô, Renatinha, oi? poderia ser mortais também, né? Ao invés Sim, de mortíferos? poderia, mas o termo mortíferos, eles se encaixam melhor, porque, no caso, esse ífero aqui dá sentido de causador, tá? Entendi. Obrigada. Como é o nome disso aqui que eu esqueci? A terminação é a desinência, tá? A desinênciazinha aqui final, ela dá mais esse sentido aqui de causar. Por isso que fala mortífero. Porque quando você diz assim, isso é mortífero, isso é um gás. Igual, por exemplo, letal também não estaria errado, tá? Porque tudo tem essa relação. Mas como eu quis seguir aqui o radical, então eu coloquei mortífero, tá? Então, mortífero, né? Ele vai aqui substituir, então, a oração que causam a morte. Na letra D, há insetos que transmitem doenças. Então, que transmitem doenças é a oração adjetiva, que será transformada aí em um adjunto, né? Vai ficar insetos transmissores. Aí não cabe transmissíveis, tá? Aí, no caso, é transmissores mesmo. Ô, Renatinha, Oi, Gabriel. só uma coisa aqui, na letra C, Sim. mortíferos, Sim. essa palavra poderia ser Por mortais? essa frase poderia ser assim também. Paulo foi picado por uma cobra que é venenosa. Sim, mas aí é outra situação, Gabriel. É porque aqui você tem que trocar esse termo de acordo com o que está destacado. No seu caso aí é outra frase, então não cabe aqui, tá? É porque você tem que causam a morte, o que causa a morte é mortífero. Então você tem que seguir esse significado aqui, esse sentido, tá? Por isso que nesse caso Causador, né? é isso. Vamos lá. Numere os períodos de forma a distinguir o que, né? O adjetivo, ó, o pronome relativo que. Então, numere os períodos de forma a distinguir que, pronome relativo, de que é uma conjunção subordinativa integrante, tá? Então, vamos lá. O para relativo, que, no caso, o pronome relativo é o que acompanha, ou seja, o que inicia aí, né, uma oração adjetiva, e a conjunção integrante, né, que eu já falei sobre isso, é o que inicia uma oração substantiva, todas aquelas que nós vimos lá, né, a subjetiva, objetiva direta, indireta e tal. Então, vamos lá. Na letra A, este é um mal que tem cura. Por que que este aqui é o número 1? Veja que, tá? A oração é esta aqui, ó, tá? Vou até grifar aqui, ó. A oração adjetiva é esta aqui, grifada. Por que que ela é adjetiva? Porque este que retoma o substantivo mal, tá? Tem como antecedente aí o referente mal, que é um substantivo. Então, este que aqui não pode ser o 2. Não pode ser uma conjunção integrante, já que está iniciando uma oração adjetiva. Na letra B, eu me lembro que eu coloquei esta frase na prova do pessoal do ano passado e a maioria errou. Por que que errou? Porque não observou, tá? Que este ozinho aqui é um pronome substantivado. Por que que eles erraram? Eles colocaram o número 2. Por quê? Porque eles fizeram a ligação assim, a referência assim. Quem não sabe algo. Então, esta oração aqui, né, o que vem depois, é uma oração objetiva direta, e se é uma objetiva direta, é uma oração substantiva. Não. Por que que não? Porque aqui, ó, olha isso aqui, este O é igual a aquilo. Vocês têm que lembrar disso, porque eu posso fazer uma questão dessa para vocês responderem lá como um teste e vocês errarem, tá? Então, este Ozinho aqui, ó, é igual a aquilo. É assim, ó, não sabem aquilo que querem. Então, este O sendo aquilo, o O, né, faz o papel de um termo substantivado. Então, este que aqui
tá? Vou até grifar aqui esta oração. Esta oração aqui, ela é adjetiva, tá? Ela é adjetiva porque o que tem como antecedente o o, que é um termo substantivado, porque é um pronome demonstrativo que tem o mesmo significado, o mesmo sentido, ou seja, ele pode ser substituído por aquilo, tá, pessoal? Então, fiquem atentos. Não só o o, tá? O a também, tá? Pode ser, quando puder ser trocado por aquela, tá? Por aquela, por aquele. Eu vou até dar uma olhadinha na atividade que eu fiz, se eu coloquei alguma com A, tá? Senão eu vou até colocar alguma com A para vocês identificarem, tá? Então tem que ficar atento, porque às vezes o A pode ser trocado por aquela ou aquele. No caso aqui, o O é por aquilo. Letra C. Confesso que errei. Então, o que acontece aqui? Aqui, sim, você vai olhar que não há aqui, tá? Esta oração, vou grifar aqui também. Ela não tem um substantivo como antecedente, tá? Ela não tem. Então, se ela não tem, é porque, né, ela vai ser uma oração o quê, ó? Substantiva. Ela simplesmente está ligando a oração principal, confesso, né? Tem o sujeito, que é eu, tá no oculto, né? Sujeito oculto. Então, confesso. Confesso o quê? Que errei. Então, o que errei é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Por isso que tem o número 2, tá? Porque ela é uma substantiva. Aqui, vou grifar também a minha oração aqui, subordinada. Então, vamos lá. Não é justo que o magoes. Ó, preste atenção, cuidado para não confundirem adjetivos com, ó, substantivos. Por quê? Porque a palavra justo, porque às vezes você pode confundir, justo, justo é um substantivo. Então, se é um substantivo, então essa oração aqui é adjetiva, porque a professora disse que oração adjetiva se refere a um substantivo. Não. Então, aqui não é o substantivo, isso aqui é um adjetivo, tá? Então, tem que lembrar disso. Aqui, esta oração, ó, não é justo, tem sujeito. Se ela não tem sujeito, é porque o sujeito tem que ser o quê? Identificado ou procurado na oração subordinada, que é esta aqui, grifada. Então, sendo assim, esta grifada vai fazer papel de sujeito da principal. Então, a minha oração aqui grifada vai ser o quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Fazendo papel aí de sujeito. Então, ela vai ser a 2 porque o que não é relativo, é conjunção integrante, ok? Posso adiantar aqui? Tem alguma dúvida? Vamos, então, para o 4. Tem alguma dúvida, Gabriel? É só uma coisa, que o sujeito também, ele está oculto aqui, né? Sim. Não é justo que eu... Não está oculto, não. Não existe sujeito aqui, Gabriel. Não, não é justo que eu... Sim, sim. Mas aí tá, no caso aqui é na segunda, estou falando na primeira, tá? Na primeira não tem sujeito. Aqui, ó, não é justo, não existe sujeito aqui. Você tem que olhar aqui para saber se a grifada é subjetiva. Vamos lá, pôr as orações adjetivas entre colchetes, tá? Eu não coloquei entre colchetes, mas eu destaquei, que fica mais fácil para mim. E aí eu vou identificar se é explicativa ou restritiva. Essa aqui é moleza, tá? Porque lembre-se que as restritivas não têm sinais de pontuação, como vírgula ou travessão, e as explicativas são separadas aí por sinais. Aqui na letra A, que era surda, é a oração adjetiva, ela é explicativa, coloquei o Ezinho aqui na frente, tá? Porque é para colocar E ou R, é explicativa, é restritiva. E, no caso, é explicativo por causa das vírgulas, tá? Pessoal, aí você pergunta, mas
Existem outras mães. Por que que esta aqui, por que que eu coloquei entre vírgulas? Pessoal, isso aqui foi retirado de contextos, tá? Tanto é que é o Machado de Assis, ó, Guimarães Rosa, deixa eu desligar. Guimarães Rosa, Machado de Assis. Então, existe algum contexto lá falando de uma mãe específica, tá? Então, é por isso que está entre vírgulas. Na letra B, ela reparou nas roupas curiosas que as crianças usavam. Veja aqui, crianças usavam, né? Que as crianças usavam é a minha oração, adjetiva, restritiva, não tem vírgulas, tá? Letra C, ele próprio desculpou a irritação com que lhe falei. Então, restritiva, né? Porque não tem sinais aí, pontuação. Lembre-se, ó, veja aí, ó, se vocês perceberem, todas essas orações que eu estou destacando de amarelo tem como antecedente ou um referente um substantivo, ó, mãe, tá? Aqui roupas, aqui irritação, tá? Então, vá prestando atenção nisso aí, para isso já ficar claro para quando vocês forem responder atividades, né, ou uma prova, um teste, para lembrar disso aí. Ele pôs-se a contar. Pessoal, eu não sei se no exercício que foi para vocês estava um R aqui, tá? Eu não lembro. Não sei se estava cortar. Se esteve lá, se houve esse erro. Tá, cortar. Pois é, eu me lembro que houve um erro desse, mas não é cortar, tá? É contar. Desculpe o erro, tá? É contar. Mas eu acho que deu para vocês entenderem pelo contexto que seria contar, né? Ele pôs-se a contar velhos casos em que não achei graça. Porque ninguém corta casos. Vamos lá. Em que não achei Nem velhos. Oi, Rebeca. Não corta casos e nem velhos. Nem velhos. Pois é, né? Nem velhos e nem casos. No caso aqui é contar casos, tá? Ó, em que não achei graça é a oração adjetiva, tá? Explicativa por conta dessa vírgulazinha aqui. Então, por isso que ela é explicativa. Ô, Renatinha, Oi? se não tiver o substantivo antes, a oração, no caso, não vai ser mais adjetiva, né? Isso. Se não houver, quem está falando? É Rebeca? Clara. Clara. Não, é Clara. É Clara? É. Clara, pois é, Clara. Você tem que observar se há um substantivo anterior ou um termo substantivado, tá? Porque, como eu falei lá do ozinho, lembra que eu falei antes aí, que eu falei que um o, que pode ser trocado por aquilo, um a, Sim. que pode ser trocado por aquela ou aquele, um tudo, tá? Que é um termo substantivado, um algo, né? Que é um pronome indefinido, mas também pode ser substantivo. Alguém também, né, Renatinha? Isso, qualquer palavra que funcionar como substantivo e tiver depois, né, um pronome relativo, como esses que nós estamos vendo, você vai ter oração adjetiva, tá? Então, tem que ficar atento, porque às vezes você pode ter um termo substantivado e você não se atentar para isso. Então, tem que se atentar. Por isso que é tão importante, e às vezes os alunos não dão muita importância, quando nós estamos estudando as classes morfológicas lá no primeiro ano, né? Que a gente sempre fala que tem que saber identificar as palavras, os termos, porque na sintaxe, nas orações subordinadas, né? Nós precisamos saber identificar tudo isso. Então, não é em vão que nós estudemos as classes morfológicas. Tudo é necessário. Tudo é necessário. Você não vai perder em aprender, porque você vai usar mais tarde. Então, aqui, por exemplo, ó, em que não achei graça, está se referindo a casos, tá? Eu posso até falar velhos casos, mas eu falo casos porque casos aqui é o substantivo, e no caso aqui a oração adjetiva, ela tem como referente o substantivo. Como nesse caso aqui, ó, tem nas faces o branco das areias que bordam o mar. Na verdade, aqui, na minha oração adjetiva, ela tem como referente o substantivo branco. Porque das areias aqui, ela é uma locução adjetiva, tá? Então, por isso que o branco aqui, tanto é que branco aqui, apesar de nascer como adjetivo, né? Você fala, eu tenho um carro branco.
O meu carro branco está sujo. Mas o que acontece aqui? Olha o ozinho, tá vendo isso aqui? Isso é um artigo. E lembre-se que quando a gente estudou lá no primeiro ano, artigo tem função, né? Uma das funções primordiais do artigo é substantivar palavras, tá? Por isso que eu posso ter um verbo que é um substantivo, quando eu digo, ó, o andar do pássaro é bonitinho, o falar da pessoa é engraçado. Como no caso aqui, branco se tornou substantivo. Por isso que essa oração adjetiva, ela tem como referente, né, a palavra aqui, né, o termo substantivado branco. Então, tem que estar atento para isso. Não é para areias, né? Esse que borda o mar aqui não retoma areias, tá? Ele se refere a branco. Esse professor de quem falo era um homem magro e triste. Então, a minha oração adjetiva está aqui entrecortada, tá? No meio, que tem como referente aqui o substantivo professor. Aí veja que é tudo restritiva, né? Tem um Rzinho aí indicando que é restritiva, porque não tem aí sinal de pontuação separando. Letra G, o instinto moral é a razão, em botão, a qual se desenvolve com o tempo, experiência e reflexão. Ela é explicativa por conta da vírgula, tá? E a oração, ela tem como referente o substantivo razão, tá? Por isso que vocês têm que prestar atenção. Não é botão, tá? Razão, porque o em botão aqui, né, é uma locução para se referir à razão. Então, o termo aqui referente é razão. Por isso até que eu... Renatinha, Oi? só uma coisa aqui que eu não consegui entender, esse início aqui, o instinto moral. O Oli tá participando também. Não, mas esqueça isso aí, Gabriel. Você vai olhar, é o termo que vem depois do verbo de ligação, tá? Tanto é, Gabriel, olha isso aqui, tá vendo o a qual? Tá vendo este a qual aqui? Está no feminino. Se está no feminino, não pode se referir a extinto, porque extinto está o quê? No masculino. Tem que prestar atenção nisso aqui, entendeu? Ó, a qual. Se fosse o qual, aí sim você poderia dizer que tem a ver com extinto, mas não tem a ver por causa do a qual. O a qual aqui retoma uma palavra que também está no feminino, que no caso aqui é razão, tá? Então, por isso, não tem a ver. Letra H, o velho pajé, para quem são essas dádivas. Aqui, qual é a minha oração adjetiva? Esta aqui, que está entre vírgulas, que no caso ela é explicativa, tá? Que tem como antecedente a palavra pajé. Por isso que eu até grifei aí para ficar mais fácil. Letra I, onde está a vela do saveiro que o mar engoliu? Então, essa aqui em amarelo, tá? É minha oração adjetiva, no caso restritiva, tá? Vou até colocar o Rzinho aqui, que eu esqueci. Não tem sinal de pontuação, então ela é restritiva. E retoma, né, que tem como referente o substantivo, na verdade não é saveiro, tá, pessoal? Houve aqui um erro da minha parte. Não é saveiro que é o referente, não. É a palavra vela, tá? Eu grifei errado, é a palavra vela. J. Renatinha, acho que vai cair, amor. Ô, lindinhos. Então, falta poucos minutos. Daqui a pouquinho, tá? Segundos. Daqui a pouquinho a gente volta até para explicar essa aqui e para dar continuidade. A gente ainda tem um minuto aqui, tá? Então, acho que dá tempo a gente ver essa. Se cair, e vocês sabem que vou mandar outro link aí para vocês, aí para a gente entrar 11 horas. Então, vamos lá. Dá tempo ainda aqui. Então, já disse que aqui a oração, né, adjetiva, que retoma aqui, que se refere à vela. Na letra J, vamos lá. Por que está de implicância? Por que estará de implicância comigo, que nunca lhe pisei os calos? O que acontece? Ela é explicativa, tá? Esqueci de colocar um ezinho aí, explicativa por conta desta vírgula. E ela retoma quem? Pronto, aqui mais uma vez. Então, vamos lá. Pessoal, comigo. Qual é a classificação de comigo? A classificação de comigo, o nascimento dele, né? A sua certidão de nascimento é o quê? Um pronome oblíquo.
Mas por que que neste caso aqui ele não faz o pronome de papel de pronome, ó? Ele não faz o papel de pronome oblíquo, porque aqui ele se tornou um termo substantivado, tá? É como se eu dissesse, porque está de implicância com eu. Só que não existe essa colocação, né, essa escrita na língua portuguesa. Mas vamos trocar